Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Versículo 9 ao versículo do número 29, de 9 a 29. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 9 em diante. Eu leio. O texto diz assim: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seriam ressuscitados entre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas se é necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será azultado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor. Os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, ou mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, brilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar? Respondeu: esta casca não pode sair senão por meio de oração. Amém, irmãos? Assim. Meus irmãos, nós, através do Evangelho de Marcos, ressalto novamente, estamos caminhando para Jerusalém com Cristo. E Cristo já mostrou, já demonstrou, através dos seus feitos, até o capítulo 8 de Marcos, quem Ele é. Daqui em diante, sabendo quem Ele é, Ele vai assumir a cruz.
já disse para cada um de nós: me sigam, vão comigo, vamos embora, o caminho é esse. Então estamos indo, seguindo a Cristo. A proposta aqui ainda está dentro de um tema maior, caminhando com Cristo através do discipulado diário, onde ele já disse que tem cruz, tem abnegação, tem renúncia, tem compromisso. Estamos caminhando nessa toada, junto com Cristo. Domingo passado vimos que ele levou 3 ao monte: Pedro, Tiago e João. E lá ambos tiveram uma experiência maravilhosa, ao ponto de dizer: vamos fincar estacas e ficar aqui, eu quero ficar aqui. Que lugar bom, que coisa maravilhosa. Eles foram além. Eu ainda vou fazer 3 tendas, Pedro disse, uma para Elias, para não deixar Elias de fora, uma para Moisés e uma para o Senhor. Mas Cristo vai mostrar que não. A caminhada diária com Cristo ele vai mostrar agora, através da descida do monte, do relato de um filho levado pelo pai, de que a caminhada do discipulado, do discípulo, do servo de Cristo, é uma caminhada diária, é uma caminhada motivada por uma questão de fé. Fé somente. É uma caminhada diária com Cristo, seja no monte, ou seja lá embaixo, lá no vale. O que Cristo vai demonstrar, ou mostrar para nós, que a caminhada com Ele não é a perpetuação ao longo do tempo de uma única experiência lá no monte, que deve ser guardada ali dentro de uma tenda, para que todo dia a gente visite a tenda e rememore aquela única experiência lá no monte, arrebatadora, coisa que nos faz querer ficar lá o tempo todo. Mas é uma caminhada diária de aprendizado, de amadurecimento, de conhecimento todos os dias, de entrega todos os dias, de renúncia todos os dias. E que nessa caminhada, olha, nós vamos enfrentar não só o monte, viu? Mas haverá realidades duras. Muitas vezes haverá momentos de enfrentar as trevas. Muitas vezes, olha, as trevas até mesmo que está assim, persistente no coração. Enfrentar as frustrações, muitas vezes, dar de cara com ela. Por que nós não podemos expulsar? Fala isso, meu. Acabou o poder. É uma caminhada de fé, não só com base naquilo que temos visto, mas é uma caminhada de fé e obediência com base naquilo que está escrito. E essa caminhada deve ser feita enfrentando as realidades duras, a realidade de que temos que descer do monte, a vida depois do monte, há realidades mais duras depois do domingo. Essa descida precisa ser feita consciente e encarando a realidade e confiando na certeza daquilo que Deus tem feito através de Cristo Jesus. Este é o primeiro ponto. Você precisa descer do monte crendo e obedecendo aquilo que Deus tem feito através de Cristo. É este o meu filho amado, a ele ouvi. Nós temos uma natural resistência muito grande para não descermos do monte. E
nós veremos ao longo do texto o porquê. Nós queremos que esses momentos maravilhosos se perpetuem. Nós queremos que essa comunhão intensa com Cristo lá no monte, olha, seja eterna, não acabe mais. A gente até quer aprender essa realidade dentro de uma cabana, numa tenda. Mas não é a tenda do peregrino, do que caminha. Porque a tenda hoje está aqui, amanhã precisa estar ali, porque está caminhando. Nós queremos fincar as estacas da tenda como alguém que tem que permanecer ali. Mas não queremos caminhar na tentativa de enfrentar a realidade dura, crendo naquilo que Deus está fazendo em Cristo. Não que isso seja ruim, eu não estou dizendo que o monte, a comunhão intensa com Cristo, com os irmãos, seja algo ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Não é o mal em si mesmo. O período de Pedro, analisando superficialmente, parece um pedido de um crente piedoso. Analisando superficialmente, parece um pedido de alguém que tem prazer em estar em comunhão intensa com Cristo. Mas analisando no profundo, ele esquece os que estão lá embaixo. Ele esquece que há outras pessoas que também precisam desfrutar da comunhão com Cristo. Ele pensa nele e nos que estão à sua volta. Irmãos, é tão bom, hein? Quando nós fazemos um evento, a igreja, e convidamos um pastor conhecido, que parece que é de casa, alguém que nós tanto amamos, que temos prazer de estar com ele, conhecido, e ali naqueles dias desfrutamos juntos, irmãos, disposições e mais exposições da palavra de Deus. Muitas delas exposições muito boas, aplicativas, construtivas, instrutivas. Aquilo nos traz profundidade na comunhão. Percebemos o tanto que é bom estarmos juntos ali. O sentimento que nos toma é que aquilo precisa se perpetuar. Que coisa boa. Nossos sentimentos é que aquele retiro não deve jamais acabar. Que aquele domingo, dia do Senhor, lá, naquele lugar, sem enfrentar as tentações e expressões que enfrentamos aqui, não acabe. Que dia do Senhor. Isso não é ruim. Se o desejo for motivado, eu digo, por não querer enfrentar a segunda, há algo que precisa ser investigado. Se o desejo for de não querer caminhar com Cristo como discípulo, confiando no Evangelho e vivendo o Evangelho no mundo, carregando a cruz, enfrentando as trevas do mundo e as trevas do seu próprio coração, negar a si mesmo diante das pressões e tentações, sua motivação é a fuga. Seu desejo não é a comunhão com Cristo. Seu desejo é estar livre daquilo que te pressiona a viver sem Cristo. Isso porque lá no monte, irmãos, todo mundo fica crente. Lá no monte todo mundo fica fiel. Vendo Moisés, Elias, Cristo resplandecente, e tem mais, a voz estridente de Deus: este é o meu filho amado. Lá todo crente treina. Lá você se torna submisso. Queremos, Senhor, que façamos 3 tendas. Lá você se torna voluntário. Lá você quer até construir. Repito,
sempre após o domingo vem a segunda. Sempre após a descida do monte, sempre nos daremos de frente com os dramas e dilemas humanos causados pelo pecado, e que só Cristo pode tratar. Após belas e memoráveis instruções, pregações, temas desafiadores, há sempre a voz de Deus dizendo: é este meu filho amado, a ele ouvi. Há sempre a voz do Evangelho dizendo: ouça e submetam aquilo que vocês têm ouvido lá no mundo. Talvez essa tenha sido a intenção de Pedro: construir uma cidade no monte e coroar o Cristo reluzente como rei físico, e ficar ali sem se defrontar com aquilo que era a própria fraqueza dele. Pois no monte, irmãos, até as fraquezas humanas passam desapercebidas. Mas o que é que Cristo quer nos ensinar, hein? É que o discipulado é vivido, é aplicado na escola chamada vida, na poeira das ruas, nos dilemas humanos, nas trevas que nos cercam, enfrentando tudo com atitude de fé verdadeira, não só com base naquilo que vemos. Pois o desafio após a descida do monte era viver com base naquilo que eles estavam ouvindo e sendo instruído a viver, não através da experiência visual arrebatadora. Pois muitas vezes eles não iam ver nada. Muitas vezes iriam ver dilemas humanos, trevas, confusão. Muitas vezes até eles mesmos seriam tomados de uma frieza. Como fazer? Subir de novo para o monte? Ou ir em direção a Jerusalém e seguir Cristo? O que Cristo quer deixar claro? Olha, monte e vale faz parte do plano de Deus. Morte e ressurreição faz parte do plano de Deus. Cruz, sofrimento e glória faz parte do plano de Deus. Vocês estão dentro de um plano completo onde Deus está cumprindo os seus propósitos em mim. Em mim. Então, é em mim aonde vocês serão satisfeitos através da minha morte, através da minha ressurreição. Mas as experiências do monte são momentos onde Deus nos proporciona. São alentos do Evangelho, são oxigenações da graça de Deus, para que você entenda mais o Evangelho. Não é a experiência para nos paralisar ali, é a experiência com a palavra de Deus para que você se torne mais profundo e enraizados em Cristo, para que sob essa compreensão correta de quem é Cristo, do que é o Evangelho, do que é segui-lo, Ele te chama a lugar. Vamos. Isso porque a mensagem que os discípulos precisam ouvir é uma mensagem que fala de morte e que fala de ressurreição. Eles estavam preocupados somente com Cristo glorioso, com Cristo reluzente, ou com Cristo que assumiria o poder definitivo. Mas quando falavam de morte, de sofrimento, fatalmente as confusões subia à mente de Pedro e dos demais discípulos. Porque havia aspectos ainda confusos na mente deles. Porque para os discípulos, veja, é necessário que Elias venha primeiro. Era um entendimento errado com base em Malaquias. Porque com base na profecia de Malaquias,
Elias, o judaísmo construiu a interpretação de que antes da vinda do Messias, este Elias viria cheio de poder e iria restaurar todas as coisas. Então, depois da restauração, olha, veja, que Elias iria trazer, esse Messias iria chegar. Tendo tudo restaurado, pronto. Por isso eles estavam ainda confusos. Como morrer? Como tomar a cruz? Como seguir ao Senhor que vai tomar a cruz? Como um rei que tem que assumir a cruz? Isso nós não estamos entendendo ainda, nós queremos um monte. E Cristo vai deixar claro: o correto entendimento precisa passar pela morte e ressurreição. Você precisa entender o que é a morte de Cristo, o que é que ela significou para você, o que ela significa para o seu dia a dia, o que é que ela significa para a sua caminhada cristã, o que é que a morte de Cristo tem a ver com a sua vida, com a sua santidade, com os seus pecados, o que é que a ressurreição tem a ver com a nossa esperança, com a nossa pureza, com a nossa santidade, com a nossa descida do monte. A experiência fundamental com o Evangelho, do Evangelho, não é o monte. São as poeiras das ruas. A experiência que fundamenta a nossa caminhada cristã não é aquilo que vemos, mas é aquilo que Cristo fez por nós. Está revelado no Evangelho de Cristo. A nossa descida deve estar centralizada na sua morte. A nossa descida deve estar permeada pela esperança da sua ressurreição. Mas eles estão perguntando: e Elias? Eles diziam o seguinte: Elias vai restaurar tudo. Aí Jesus diz assim: tá bom. Verso de número 12. Então lhes diz: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Isso é Jesus que está dizendo. Agora ele coloca uma confusão ainda maior. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Ora, se Elias vai restaurar todas as coisas, qual é a necessidade do Filho do Homem morrer e ser aviltado? Aí ele reafirma: eu, porém, vos digo, Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Jesus diz assim: olha, Elias já veio, e fizeram com Elias tudo o que quiseram com ele. É evidente que Cristo está se referindo a João Batista, que veio na virtude e poder de Elias, preparar o caminho do Senhor. Mas sabe como esse Elias que já veio preparou o caminho do Senhor? As pessoas fizeram com ele tudo o que quiseram. Ele veio preparar o caminho do Senhor, pregando uma mensagem de arrependimento, mostrando para o povo de que é em Cristo onde os pecados deles seriam satisfeitos. Este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele quem vai restaurar todas as coisas. E importa que Ele cresça e que eu diminua. Ora, se Elias já veio, e ao invés de restaurar todas as coisas, pelo contrário, ele sofreu as consequências de um mundo caído, porque pregou e viveu a vontade de Deus, Elias então fracassou. Um dos discípulos usa: é necessário que Elias venha primeiro. É o mesmo termo que Cristo utilizou para dizer que era necessário que ele sofreria, ou que ele passasse pelo sofrimento, pela morte, pela cruz. Ou seja, os discípulos estão dizendo: é Deus quem está dizendo isso. É Deus quem está dizendo que Elias vem primeiro. E Cristo está dizendo: ele já veio. E vocês estão construindo a vida de vocês com base no falso entendimento de que Elias vai restaurar todas as coisas.
Não há Elias e não há nenhum novo Elias. O tempo do Messias chegou. E o Messias vai encarar seu sofrimento, sua morte e vai ressurgir. Ou seja, é em mim que vocês serão plenamente satisfeitos e restaurados. É seguindo a mim. É sendo satisfeito na minha morte, no meu sofrimento e tendo esperança na minha ressurreição. É em mim que Deus está cumprindo e satisfazendo o seu plano, cumprindo as suas promessas. E Jesus enfatiza no final do verso 13: está escrito. Nós devemos nos reger por aquilo que está escrito. Eu vou chegar lá. Nós estamos caminhando na exposição. Guardem o que eu estou dizendo. Você precisa se reger pelo que está escrito. É através de Cristo que todas as coisas serão restauradas. E está sendo restaurada. Mas isso acontecerá de uma forma plena, num tempo determinado pelo próprio Deus. Mas enquanto isso não acontece plenamente, nós devemos segui-lo, nós devemos obedecer a sua palavra, nós devemos seguir obediente, crendo naquilo que ele fez por nós, na sua morte, na sua ressurreição. Descer do monte é uma atitude de fé que nos faz descansar em Cristo. Descer do monte é saber que nós teremos que enfrentar a dura realidade das trevas ainda. É saber que você vai ter que enfrentar as suas fraquezas, o seu egoísmo, as suas ambições. E negar tudo isso e colocar debaixo da cruz para seguir a Cristo. Descer do monte é ter consciência de que isso vai ser vivido na poeira das ruas. Agora o alento é que fazemos isso descansando plenamente naquilo que Cristo fez por nós. É através de Cristo que seremos restaurados e venceremos as trevas que nos cercam e as trevas dos nossos próprios corações. É através daquilo que Cristo fez que nós estamos sendo transformados diariamente à imagem daquele que é perfeito, Cristo. E é caminhando com Ele. É caminhando com Ele. As experiências do monte devem ser interpretadas através da morte e ressurreição de Cristo. Isso significa que você vai descer do monte para morrer. O velho homem seu morreu com Cristo. Esse velho homem morreu com Cristo. E o novo homem já desfruta da vida da ressurreição de Cristo. Como diz Paulo, se com ele morremos, com ele também reinaremos. Se com ele sofremos, com ele também vamos desfrutar da glória. Pois a vocês não foram dadas a capacidade e a graça de não somente crer, mas padecer por ele. É difícil descer do monte, irmãos. É difícil descer do monte. Quando Cristo desce do monte, verso 14: quando eles se aproximaram dos discípulos, lá embaixo ficaram os que não subiram. Lá embaixo ficaram os que Cristo não chamou para subir. E quando eles se aproximam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Uma discussão. Uma multidão, os discípulos, uma discussão. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, é tomada de surpresa, ou tomada de surpresa, corre para ele e o salva. Então Jesus interpela os escribas. Quem que discutis com ele? Ou com eles? Mas quem respondeu não foram os escribas. A pergunta é respondida por um pai aflito. O pai se interpõe e responde.
Sabe qual é o problema aqui, Senhor? É que eu estou enfrentando um problema com um filho que é tomado por um espírito imundo, e Jesus à frente vai dizer espírito imundo. E esse, quando toma, ele range, ele rola na terra, ele espuma. E eles estão discutindo aí, porque eu roguei aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Provavelmente os escribas aqui estavam desacreditando ainda mais os discípulos e a obra de Cristo. Sabe qual é o problema que está no sopé do monte? É uma família enfrentando um duro dilema. Sabe o que está no sopé do monte? Um filho endemoniado. Sabe o que está no sopé do monte? Espíritos imundos tomando conta da criação de Deus. É isso que está no sopé do monte. O quadro aqui parece um quadro de epilepsia. Ele espuma, ele range os dentes, ele vai definhando. Veja o que nós encontramos. Nós encontramos um quadro terrível de trevas, irmãos, que acometeu a criação de Deus. Lá embaixo é famílias destruídas pelo pecado, é filhos escravos do pecado, é filhos dominados pelas trevas, é pai desesperado, é discussão fútil, é discussão sem fundamento, é discípulos acossados. Nós iremos enfrentar o pecado na criação de Deus. Nós iremos enfrentar a total alienação de Deus. Não é o sinal das passagens de Elias. Tudo redimidinho, tudo bonitinho, tudo coloridinho. Pelo contrário, bagunça e distorção. Ou seja, temos a mais dura realidade das trevas e do pecado. O pai aqui está dizendo que passava por todo o processo de ranger, de enrolar, de espumar, sem poder fazer nada. E veja, o pai está descrevendo o quadro como se tivesse acontecido ali. Ou seja, não sai da mente do pai o quadro terrível do filho passando por toda aquela reação. Mas sabe o que é pior? O pior é que não encaramos só as trevas. Ao nosso redor, encaramos também a nossa própria fraqueza. Os discípulos não puderam fazer nada. Olha, não tem coisa mais terrível, viu? Que revela tanto a fraqueza humana, a impotência humana, do que estar diante de um dilema que eu e você não podemos resolver. Problema espiritual pode levar no médico, leva no psicólogo, leva onde você quiser levar. Assim era a condição não só do pai, mas também dos discípulos. Roguei aos teus discípulos, diz o pai, roguei que o expelissem, e eles não puderam. Irmãos, lá embaixo a impotência e a incapacidade dos que ficaram é revelada. O propósito de toda essa narrativa, eu já disse a vocês, não é demonstrar o poder de Jesus, não é demonstrar quem Jesus é, o que ele veio cumprir, porque ele já curou leprosos lá atrás, já deu vista aos cegos lá atrás, já abriu o ouvido dos surdos lá atrás. Isso estava revelando ele cumprindo as profecias messiânicas. Aqui, o texto tem o propósito de revelar quem os discípulos são. Não só o desespero de um pai, o poder de um Cristo poderoso, aqui está sendo revelada a fraqueza dos discípulos. A narrativa tem o propósito de mostrar
discipulado é uma atitude de fé, confiar em Cristo e em sua obra. O propósito do texto é mostrar que os seguidores de Cristo devem fazer isso numa atitude total de confiança nele. Sabe por quê? Capítulo 6 de Marcos. Jesus reúne os discípulos e primeiro instrui eles como eles irão sair para disseminar o Evangelho. Olha, vocês fazem assim, vocês fazem assado, vocês vão por aqui, fazem assim, assim. E Cristo deu autoridade a eles. Vão debaixo da minha instrução e debaixo ou revestido da minha autoridade. Rapaz, o texto diz que eles expeliam demônios, curavam enfermos, anunciavam a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Lucas diz na narrativa que eles voltaram maravilhados. Senhor, até os espíritos nos submetem. Acabou o poder. Aqui nada acontece. Eles não puderam fazer nada. Mas se você disser assim, eles não puderam fazer nada porque Cristo não estava presente, estava no monte. Cristo também não estava presente no capítulo 6. Mas o que houve? É o mesmo que acontece comigo e com você. Quando achamos que venceremos as dificuldades sem Cristo, sem confiar nele, em achar que o poder que ele deu no capítulo 6 é um poder perpétuo que se vive apartado dele. O mesmo acontece comigo e com você quando, lá no passado, nos fica uma impressão de uma experiência poderosa e que achamos que crescemos o bastante para darmos conta de todas as demandas. Eu compro, eu vendo, eu consigo, eu faço. O verso 19 está confirmando isso. Veja. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Aqui, irmão, Jesus solta um suspiro profundo e doloroso. É como se alguém tivesse dado um soco em Jesus. E ele profundamente diz: geração incrédula. Os discípulos estão dentro da mesma geração. Esse termo geração incrédula nos remete a Deuteronômio 32, quando esses dois termos caracterizavam de maneira clara a perversidade junto com a incredulidade de Israel, em contraste gritante com a fidelidade de Deus, com as evidências de Deus, com o amor de Deus, com as bênçãos de Deus. E essa queixa de Deus pode ser encontrada nos profetas. Quando o povo rejeitava a palavra de Deus e confiava no seu braço, os discípulos estão aprendendo através de uma experiência humilhante de que sem Cristo nada eles podem fazer. Nós precisamos aprender, irmãos, que caminhar como discípulo, avançar nas trevas, é uma questão de graça e fé. Com Cristo, certamente venceremos as tentações, mas muitas vezes somos tomados pelo orgulho, pela autoconfiança, por conta de experiências passadas. E Deus nos coloca no coração com um problema. Um problema que fica pertinho do nosso lar, muitas vezes na família, no filho. E ele vem para provar os nossos corações. Revelar a condição em que nos encontramos, ou como estamos. Muitas vezes sem graça, impotentes, vazios.
Às vezes temos até condições de discutir com os escribas, discutir temas abrangentes, mas cegos diante das aplicações do Evangelho. Como diz Hebreus, não tendo o coração exercitado pela fé na palavra de Deus. Você vive um dilema entre a cabeça inchada e o coração vazio. Vive confiado naquilo que adquiriu ao longo do tempo. E Cristo está te chamando a se entregar a Ele todo mundo. Amém. A sua força não vem de você mesmo. Nada do que você tenha, você vai poder se arrogar e bater no peito, e foi você mesmo. Nós somos fracos, incapazes de longe de Cristo resolver dilemas como o do pai que está levando um filho e roga aos discípulos: façam alguma coisa. É por isso que se desce do monte, confiando unicamente naquilo que Deus tem feito através de Cristo para o nosso benefício. Você precisa descer não só crendo no que Deus está fazendo, Ele é soberano. Você também precisa descer sabendo que você é chamado a confiar em Cristo todos os dias. Porque só será possível encarar as trevas confiando em Cristo. Tudo deve ser levado a Cristo. Eles esqueceram, irmãos, que era por causa da autoridade de Cristo, do nome de Cristo, que os demônios estavam se metendo lá atrás. Era através da obra de Cristo. Ele morreu para desfazer as obras do diabo. Foi Ele. O texto diz que o espírito ou o menino que é levado a Cristo, quando vê, começa as reações do espírito, imediatamente o agitou com violência. Verso 20: caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso me sucede? Desde a infância. O espírito imediatamente agitou. E caindo por terra, revolvia espumando. Foi a cena que tomou a vida. Jesus pergunta: há quanto tempo? Desde a infância. E muitas vezes lança no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Primeiro ponto. Irmãos, nós desconhecemos a real natureza das nossas lutas. Eu não acredito que às vezes, mas acredito que todas as vezes nós nos esquecemos a real natureza das nossas lutas. Melhor, esquecemos da realidade presente das trevas e nos olvidamos muitas vezes aquilo que o Evangelho está nos dizendo, está nos ensinando. Veja a pergunta de Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Ele respondeu: desde a infância. Eu te pergunto, isso não te diz nada? Esse menino está possesso desde menino, desde garotinho, é o que o termo diz. Isso não te diz nada?
Você não deve desprezar o que a palavra de Deus está dizendo. Os nossos filhos, nós já nascemos com o coração envolto e mergulhados em trevas, em pecado, sujeitos e vulneráveis à atuação das trevas. Deus, quando diz, cerca o menino, ensina o seu filho, assentado, deitado pelo caminho, inculca. Deus está errado. Deus não sabe o que está dizendo. Ele é o Criador, Ele conhece o coração e a natureza humana. Ele conhece o coração dos nossos filhos. Mas isso, Deuteronômio diz, só será feito se a palavra estiver no coração do Pai. Você precisa crer e obedecer o Evangelho de Cristo. Nós tiramos o Evangelho de dentro das nossas casas. Tiramos o Evangelho da economia do lar. E nos pautamos hoje por uma criação materialista. Sabe qual é? No fim da conta, você se legitima. Sabe como? Eu dei a melhor escola para o meu filho. Eu dei a melhor roupa. Eu dei a melhor casa. Eu dei carro para ele ir para a faculdade. Se ele não é ou é o que é hoje, eu estou legitimado. Nunca pregou o Evangelho no filho. É o que disse hoje pela manhã. Sempre usou a igreja para educar os filhos no princípio do Evangelho. Deuteronômio não diz isso. A bola está com você, pai. A bola está com você, mãe. Desde quando esse menino está assim? Desde garotinho. Um meninozinho bonitinho. E o pai diz assim, muitas vezes, o lança no fogo, na água, para o matar. Irmãos, o diabo veio para destruir a imagem de Deus no homem. Viu? Ele veio destruir. E é o que ele tem feito com a juventude sem Deus. Pare na porta das escolas hoje e veja. Ele está destruindo através de uma cultura podre, através de uma música promíscua, através de desenhos, de roupas, de filmes. Seu propósito é destruir e não construir. Não brinque com as trevas, nem do seu coração, nem daquela que à sua volta está. Mas Jesus mostra aqui que mesmo com toda a nossa desobediência, Ele é a compaixão de Deus. Você precisa confiar nele. Mas Ele te chama muito mais do que confiar, para obedecer o que Ele está dizendo. E nesse Pai, há uma mistura que revela quem nós somos. Fé, incredulidade, coragem, medo. Olha, esse pai ouviu falar de Deus. Mas depois da primeira experiência com os discípulos, olha, eu roguei aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Aí o pai diz assim, se tu podes, é como se o pai estivesse dizendo, olha, eu estou confuso, eu já não sei mais de nada. Eu não sei se tu podes ver, porque eu levei aos teus discípulos e meu filho está aí. Veja o pedido do pai, se tu podes. Mas Cristo também pergunta, veja a pergunta de Cristo, que volta para o pai. Se podes, tudo é possível ao que crê. Eu pergunto, Jesus não sabia a condição do coração do Pai? Sabia. O que Cristo está fazendo aqui é levando tanto este Pai quanto os discípulos que estão à volta ao amadurecimento, ao crescimento.
Sabe por quê? Fé não é um salto no escuro, não é você fechar os olhos e seguir a Cristo, confiando nele na possibilidade de não encarar nenhum buraco. Fé é entrega confiante a uma pessoa, Cristo, a quem conhecemos, a quem sabemos através do Evangelho ter morrido, ter ressuscitado por nós. É a entrega do homem a um Deus presente, Emmanuel. Esse homem ouviu falar de Cristo. Caso contrário, ele não teria levado o filho. E ele recebeu sinais suficientes para crer, para confiar, para entregar, para esperar, para descansar. Por isso que a fé desse homem poderia ter saltado da circunstância difícil em que ele se encontrava e dizer: tu podes. Eu não posso, os discípulos não tiveram condições de fazer, mas eu sei. Tu podes. Sabe o que o texto está dizendo? É que por trás da nossa caminhada de fé sempre há um elemento de desconfiança, de condição, se tu podes, de reservas. Cristo está nos chamando: tome a cruz, me sigam, busque o meu reino. E nós estamos dizendo: eu vou, mas eu vou segurar aqui dentro desse jornal algo que me trará segurança. Caso Cristo fale, caso tu, não sei, será que tu podes? Se o Senhor não puder, eu tenho a segunda opção no bolso. E Cristo volta a pergunta: você crê? Tudo é possível ao que crê. Você crê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê? E o pai então grita: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Irmãos, Cristo quer te levar a gritar, a que você se enxergue, que você veja a sua condição. Senhor, eu creio desconfiando. Senhor, eu creio, mas eu não consigo largar aquilo que me proporciona tanta segurança. Eu não sei. Você precisa descer do monte para confiar nele. E o Evangelho está mostrando que não é no monte, é na poeira das ruas que você vai crescer. É enfrentando as dificuldades e sendo tratado pelo Evangelho que você vai crescer. Não é trancadinho no seu mundo do monte que você vai crescer. Veja como descem do monte e junto com os que ficaram abaixo, lá embaixo estão todos no mesmo barco. Geração ainda tomada de incredulidade. Mesmo depois de evidências e mais evidências do amor de Deus, da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, do cuidado de Deus, da providência de Deus, eles ainda estão assim: vou, tu podes, não sei. Eu pergunto: você não tem motivos suficientes para dizer tu podes? Tu não tem motivos suficientes para dizer eu sei que tu podes? Como diz Paulo: eu sei em quem eu tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Paulo diz: eu sei. É descer do monte e confiar naquilo que Cristo pode fazer. Imediatamente, verso 24: o pai do menino exclamou:
está entre colchetes com lágrimas. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, por mais que às vezes amadurecemos, sempre haverá falta de fé. Ou por mais que você cresça, sempre haverá mais possibilidades de crescimento. Por isso o pai diz, olha, o coração dele é aberto. Se eu creio, ajuda na minha falta de fé. Minha fé é pouca, é pequena. E o verso 25 diz que a multidão concorria e repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e gritando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de dizerem, morreu. Agora você imagina a condição do pai, agora ele mergulhou. Se ele diz, tu podes, quando vê o menino caído, o povo dizer, morreu, acabou. Irmãos, Deus sabe curar o nosso orgulho. Deus sabe curar a nossa autoconfiança. Deus sabe curar o nosso medo. E muitas vezes ficamos, como é que Deus trata assim? Como é que Deus muitas vezes mergulha a gente dentro do nosso próprio ser, ao ponto que lá na lona, poxa, eu trouxe o meu filho, ele ainda revolvia quando eu trouxe. Ele ainda gritava, agora está prostrado, morreu. Mas aqui a imagem de alguém morreu para ressurgir para uma nova vida com Cristo. Amém. Jesus o toma pela mão e ergue, e ele se levantou. Acho que o pai do coração do pai dessa descansou, né? O terceiro ponto, irmãos, é que as dificuldades devem ser encaradas como meios para nos ensinar a depender mais de Cristo. Quando você é frustrado, Deus está te ensinando alguma coisa. Quando Deus te cora de vergonha diante de uma situação que você está impotente, é porque Ele está te ensinando alguma coisa. Os discípulos então vê aquela cena aí e voltam para casa assim, ficam envergonhados, hein? Quando nos verem passando na rua, vão dizer, ei, lá, tudo cabisbaixo. Agora, eles não iam perguntar lá na frente do povo, eles esperaram chegar em casa, para lá no particular dizer, o que aconteceu isso? Ou seja, eu vou perguntar quando estiver lá dentro de casa, escondidinho. Responde aí, por que nós não podemos expulsar? Acabou o poder de você. Quem foi? Aí voltam todo mundo envergonhado. Será que não existe uma técnica aí de consigo? Será que não existe uma fórmula mágica? A qual o Senhor não nos ensinou? Jesus vai dizer bem claro, a resposta de Cristo vai dizer, sabe qual é o segredo? Confiar em mim. A resposta de Cristo é, essa casca não sai a não ser através da oração. Agora aqui temos que tomar cuidado para não interpretar errado. Casca aqui não é um tipo de um demônio superior, ou uma legião poderosa que o homem ele precisa aprender uma oração poderosa, específica para aquele demônio. Casca aqui é essa espécie, essa natureza, essa luta espiritual. Ela só vai sair através de oração. Mas também não é uma oração. Jesus aqui não está especificando, ele está generalizando aqui. A resposta de Cristo é bem curta e objetiva. É através da oração. O primeiro ponto que Jesus ensina é, olha, diante dos dilemas,
A fé precisa ser fé e Deus precisa ser Deus. E a resposta é essa. Fé é fé e Deus é Deus. Vocês precisam reconhecer e aprender com as frustrações de que sem mim nada podeis fazer. Vocês precisam aprender de que não é a capacidade própria, não são as técnicas, não são aquilo que vocês têm de capacidade que irá proporcionar a vocês a capacidade de lidar com essa casca. Eles pensaram assim, olha, ele nos deu poder lá atrás. Nós não precisamos mais de Deus. Ele não nos deu poder lá atrás para lidar com os espíritos imundos, anunciar o Evangelho, trazer resultados. E Senhor, fica aí agora é com a gente. Cristo está dizendo, não existe vitória automática, não. Discipulado é todo dia. Não há graça sem vida de fé e oração diária. Imagine você com um poder muito poderoso longe de Deus, debaixo do seu controle, onde você fazia o que você queria. Eu pergunto, isso é a mesma coisa ou não é a mesma coisa do que dispensa a incredulidade? É a mesma coisa. O que a gente quer fazer é guardar o pão de hoje para amanhã. É por isso que você não quer descer do monte, porque você ainda confia no seu coração, nos seus recursos. Deus diz a Moisés, Moisés diz ao povo que eu vou dar pão que vai descer do céu. Mas diz ao povo que não guarde para o dia de amanhã, exceto na sexta-feira, que eu vou mandar dois, um para sexta e um para o sábado, para que o povo não tenha o trabalho de sair. Primeiro dia, guardaram, deu bicho. Deus diz, vocês são incrédulos, eu estou dizendo que amanhã tem mais. Olha, eu e você queremos confiar e desconfiar. É assim que nós queremos caminhar. Seja sincero. Você quer confiar e desconfiar. Você quer um poder para resolver os seus problemas, mas longe de Cristo. A gente quer construir um ambiente com base em antigas experiências para não viver o novo, o hoje. E Deus vai de encontro. E muitas vezes nos frustra de coragem e vergonha. Sabe para quê? Para você aprender. É que hoje, ou amanhã ele vai cuidar, basta cada dia o seu mal. Que discipulado é um viver diário que se confia em Cristo. Discipulado é uma entrega diária, aonde você confia em Cristo, obedecendo a sua palavra, as suas instruções, os seus mandamentos, esperando a provisão de Deus. E oração aqui, irmãos, nada mais é do que a fé ao Espírito. A fé sendo levada a resultados práticos. A fé leva alguém a orar, leva alguém a buscar a Deus, a confiar em Deus, a entregar os seus caminhos ao Senhor. É simples, quando você não ora, você está revelando que você não precisa do Criador. Quando você não ora, é como se você estivesse dizendo que Deus não existe. Jesus ensina no Pai Nosso simples. Pai Nosso, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, porque teu é o poder, o reino e a glória. Puxa, o Pai Nosso entrega ou mostra alguém se entregando aos cuidados de Deus. É reino, é Pai, venha, dá todo dia,
nos livre do mal. E nós muitas vezes, quando oramos, é assim: você escreve o seu plano de vida, é o que você quer, e vai a Deus e diz: assina aí embaixo, é o que eu quero. Cristo já nos ensinou: Pai, todavia não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres, Senhor. E ninguém mais sofreu com as trevas do que o próprio Cristo, que foi perfeito em tudo, obediente em tudo, sofreu ao ponto de no Getsemane agoniar em suas gotas de sangue, mas ele disse: eu devo me submeter à sua vontade, Pai. E você quer ser Senhor da sua própria vida? Eu tenho visto que as frustrações são os recursos de Deus para nos disciplinar, e que ela traga resultados bons para mim e para a sua vida. Você aprenda diariamente com o Evangelho de que sem Cristo nada você pode fazer. Vamos orar 8 horas e 23 minutos, 26 minutos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Queremos te pedir, Senhor, o Senhor aplica a tua palavra aos nossos corações. O Senhor que conhece os nossos corações, conhece a nossa vida, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Amém. Nós somos tão ousados, Senhor, que até nos insurgimos contra a tua palavra. Fazemos dela muitas vezes temas de discussões, de debates. Oh Deus, ajuda-nos que a tua palavra nos transforme, Senhor. E ela de fato transforme os nossos corações, ó Deus. Que o Senhor aumente a fé de cada um de nós para que possamos obedecê-la e agir coerentemente de acordo com a tua palavra. Este Evangelho salve, meu Deus, as nossas vidas. Este Evangelho traga saúde aos nossos lares, aos nossos filhos, a economia do nosso lar, Senhor. Amém. Que nós não só façamos do Evangelho, Senhor, questões para serem discutidas, mas que este Evangelho seja levado novamente para dentro do lar, no dia a dia, para a vida diária, para as escolhas. E que a fé, ó Deus, alimentada pela tua palavra, nos leve a orar, a buscar a tua face, Senhor, a confiar em ti todos os dias, a nos deleitar na oração, Senhor, na comunhão com o Senhor, a encarar as trevas do nosso próprio coração e do dia a dia com a obediência ao teu Evangelho, negando a nós mesmos, Senhor, subjugando a nossa natureza ainda persistente, caída, e ainda tenta se surgir contra a tua palavra. Que nós, ó Deus, com o fruto do teu Espírito, que é o domínio próprio, possamos negar todo aspecto ainda pernicioso em nossas vidas para servir ao Senhor, para seguir a Cristo, confiando naquilo que o Senhor fez por intermédio dele em todas as nossas vidas, confiando em Cristo somente, aprendendo com as frustrações do dia a dia, Senhor, sabendo que todas as coisas vão de cooperar para o nosso bem, vão de cooperar para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Nos ensina, ó Deus, nos ensina com as frustrações, nos mostra aquilo que o Senhor quer nos ensinar, com aquilo que nos faz corar de vergonha todos os dias. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a colocar este Evangelho debaixo dos nossos pés e ver aplicações dele, ó Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Ver a aplicação do Evangelho sobre a vida de um filho rebelde, sobre a vida de um filho influenciado pelas trevas. Ver, ó Deus, aplicado, Senhor, na relação do marido com a esposa. Ver aplicado no coração do pai para com os filhos, da esposa para com o marido. Ver, ó Deus, aplicado em todas as áreas da vida. Que o nosso velho morra e que tu nos levante para vivermos uma nova vida, Senhor, através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.